Estou deixando o cargo de líder do Partido Trabalhista. Hoje de manhã, informei Sua Majestade, o Rei, sobre minha decisão. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renunciou após várias semanas de turbulências internas no governo, o que fará com que o Reino Unido tenha seu 7º líder nas últimas décadas. Mas para a Ucrânia e a Europa, a troca de primeiro-ministro no Reino Unido pode trazer tanto grandes problemas quanto grandes oportunidades. Keir Starmer é visto como amigo próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na luta contra a Rússia. E foi justamente Keir Starmer, junto com Emmanuel Macron, que promoveram a ideia de uma coalizão de interessados, a ideia de forças de paz na Ucrânia após o cessar-fogo. E foram eles dois que não permitiram que Donald Trump entregasse a Ucrânia para Vladimir Putin. Mas depois das eleições locais simplesmente catastróficas para os trabalhistas em maio, os próprios colegas de partido pediram para Keir Starmer renunciar. O principal candidato ao cargo de novo primeiro-ministro no Reino Unido é o prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, que há muito tempo foi apelidado de Rei do Norte na Grã-Bretanha. Chegaram até a realizar uma eleição separada dentro do partido para indicá-lo como novo primeiro-ministro e novo líder do Partido Trabalhista. Mas o que Burnham está pronto para oferecer à Ucrânia e à Europa? Vamos discutir isso juntos agora. E já vou dar um spoiler deste episódio. O prefeito de Lviv, Andrei Sadovyi, ficará muito feliz com um primeiro-ministro do Reino Unido assim. Também vamos discutir neste episódio a relação entre o prefeito de Lviv e o primeiro-ministro britânico. Meu nome é Alexei Pechi. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu neste vídeo. Então vamos começar com a renúncia de Keir Starmer. Hoje, 22 de junho, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renunciou após várias semanas de turbulências internas no governo britânico. A pergunta que meu partido está fazendo agora é a seguinte: Se sou mesmo a melhor opção? Para nos levar às próximas eleições gerais. Ouvi a resposta da minha bancada parlamentar a essa pergunta e a aceito com humildade. Cada decisão minha foi guiada pelos interesses do país que amo e é exatamente por isso que estou saindo. Eu não deixo pagar e sair. Hoje de manhã informei sobre minha decisão de sair do setor de pensões do complexo energético de carvão e pedi ao Comitê Executivo Nacional do Partido Trabalhista que elaborasse um cronograma para que a indicação de candidaturas comece em 9 de julho e termine antes do recesso parlamentar de verão. Caso as eleições sejam realizadas, isso permitirá que o novo líder assuma o cargo antes do retorno do parlamento em setembro. Eu permanecerei no cargo de primeiro-ministro até a conclusão das eleições e farei tudo o que for possível para garantir uma transição de poder ordenada. Também darei ao meu sucessor total e incondicional apoio, sabendo que ele receberá. A Grã-Bretanha, que se tornou muito mais forte e justa do que aquela que herdei há 2 anos, está melhor preparada para os desafios que virão e capaz de garantir ao Partido Trabalhista um segundo mandato no poder. Para entender o quão turbulenta é a política na Grã-Bretanha, esta será a 7ª troca de primeiro-ministro nos últimos 10 anos. O Partido Trabalhista, atualmente liderado por Keir Starmer, precisa escolher rapidamente um novo líder, já que o Reino Unido enfrenta uma crise económica causada pela guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Por que Keir Starmer está saindo agora? Bem, o fato é que o Partido Trabalhista viveu um episódio simplesmente catastrófico. A derrota nas eleições locais em maio, que resultou na perda do controle do Parlamento de Gales pelos trabalhistas. E já especialistas locais, britânicos, afirmam que esses foram os piores resultados dos trabalhistas em eleições na Escócia em toda a história. E essas mesmas eleições locais levaram ao fato de que, em todo o país, os trabalhistas perderam mais de 1.200 cadeiras de deputados em todo o território nacional. Não foram só as eleições que impactaram a avaliação. Pode-se dizer que a renúncia de Keir Starmer também se deve, em certa medida, a Donald Trump e à sua presidência que afundaram sua carreira política.
Bem, por exemplo, a demissão de Peter Mandelson do cargo de embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos devido às suas ligações com o escandaloso Jeffrey Epstein causou uma reação negativa. Mas logo depois disso, soube-se que Keir Starmer acabou aprovando a candidatura de Mandelson apesar de ele não ter passado pela verificação de segurança. No geral, houve um grande escândalo. Mandelson já havia sido ligado a Epstein. Starmer supostamente sabia disso e disse que mesmo assim ele deveria ocupar o posto britânico nos Estados Unidos, mas depois disso Starmer se distanciou dessas revelações e declarou que ficou absolutamente furioso pelo fato de membros do seu governo terem promovido a nomeação de Mandelson, apesar do risco, chamando isso de imperdoável e afirmando que ele não estava ciente de nada disso. Mas muitos não acreditaram em Starmer naquela época. Mas Starmer escolheu Mandelson não por acaso. Apesar de suas ligações com Epstein, Starmer acreditava que a experiência de Mandelson no setor de comércio o ajudaria a lidar com a política tarifária planejada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Dizem que Mandelson trabalhou com Epstein, Epstein trabalhou com Trump, além disso, Mandelson trabalhou com financistas que também trabalharam com Trump e, consequentemente, ele o ajudará a entender o modo de pensar do presidente americano. Depois que vieram à tona os detalhes do relacionamento de Mandelson com Epstein, Mandelson foi demitido em setembro de 2025 e mais tarde preso sob suspeita de abuso de poder, incluindo o possível vazamento de segredos comerciais para o próprio Epstein. Mas Starmer está saindo e em seu lugar virá um nome completamente novo também do Partido Trabalhista. O principal candidato é o prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham. E isso não é apenas uma boa notícia, é uma notícia maravilhosa para a Ucrânia. E em seguida vou explicar porquê. Tudo o que diz respeito à Ucrânia, Andy Burnham apoiou tudo. Ele esteve ativamente envolvido no apoio humanitário à Ucrânia desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia pelos russos selvagens e sujos. No segundo dia da guerra em grande escala, Burnham escreveu uma carta aos seus colegas ucranianos prefeitos de cidades para expressar seu apoio e solidariedade. E foi então que ele escreveu o seguinte: "Escrevo para expressar meu choque, tristeza e indignação devido à contínua invasão da Ucrânia. A Grande Manchester tem fortes laços com a Ucrânia e nossa região é o lar de milhares de pessoas de origem ucraniana. Toda a nossa população está solidária com você e seus cidadãos neste momento terrível." Desde então, Burnham e sua cidade realizaram inúmeras arrecadações para ajudar a Ucrânia. Arrecadações de ajuda humanitária, arrecadações financeiras e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Em 2024, durante o segundo aniversário da invasão russa em grande escala, Burnham lembrou o apoio constante à Ucrânia. Aqui está a citação dele. "Há 2 anos nós nos comprometemos com o povo ucraniano que estaríamos lado a lado com eles, e nossa região metropolitana cumpre o que promete. Nós vemos vocês, nós acolhemos vocês, continuamos recebendo vocês aqui e estaremos com vocês pelo tempo que for necessário." Além disso, Burnham declarou publicamente que ele e a Grande Manchester reconhecem o assassinato em massa de ucranianos pela União Soviética durante o período de 1932 a 1933, conhecido como Holodomor, exatamente como genocídio. É interessante que Andy Burnham, junto com o prefeito de Lviv, Andrei Sadovy, e o líder de Liverpool, Steve Rotheram, fundou a chamada Rede de Cidades Inquebráveis Unbroken Cities Network. E a rede foi criada para apoiar mais um projeto, o projeto Inquebráveis. Este é um programa nacional ucraniano de reabilitação desenvolvido para ajudar o país a superar os traumas físicos e psicológicos da guerra. Em primeiro lugar, é claro, pelos militares ucranianos. E já em abril, Burnham recebeu em sua casa o prefeito de Lviv, Andriy Sadovy, e o prefeito de Bucha, Anatoly Fedoruk. Além disso, em 2022, o prefeito da Grande Manchester, junto com parceiros do norte da Inglaterra, criou a iniciativa Unidos pela Ucrânia. No site da organização foi publicada uma lista de vagas de emprego de qualidade de empregadores dispostos a oferecer apoio aos ucranianos.
E esse mesmo site direcionava as pessoas para outros serviços, como cursos gratuitos de inglês, abertura de contas bancárias, consultoria sobre gestão financeira, moradia, questões relacionadas ao cuidado com crianças e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Em geral, era uma base para os ucranianos que chegaram ao Reino Unido após o início da guerra em grande escala, para que pudessem acessar e encontrar absolutamente tudo de uma vez só. Vale ressaltar que Andy Burnham já tentou se tornar líder do Partido Trabalhista. Ele concorreu 2 vezes e foi derrotado 2 vezes. Mas agora pode ser aquele caso em que dizem a terceira é a vencida. E após a renúncia de Keir Starmer, muitos deputados trabalhistas se uniram em torno do recém-eleito deputado de Makerfield. E aqui é importante notar que o primeiro grande obstáculo no caminho para a Downing Street, Burnham já superou na semana passada, vencendo as eleições suplementares em Makerfield, superando o candidato do Partido Reform Reino Unido, que ficou em segundo lugar. Agora ele pode se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Mas aqui surge, como se diz, uma reviravolta interessante na trama. A questão é que o líder do Partido Reform Reino Unido, Nigel Farage, já pediu eleições antecipadas após a renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer. Farage afirma que os partidos não podem trocar de primeiro-ministro como quiserem. Nas eleições, os eleitores votam tanto no partido quanto em uma pessoa que poderá ser o primeiro-ministro se o partido vencer. Por isso, a troca de primeiro-ministro dentro do partido, segundo Farage, lembra uma república das bananas, na qual os próprios princípios do processo eleitoral e da democracia são desvalorizados. E aqui vale ressaltar que esse tal de Nigel Farage é fortemente apoiado pela direita americana. Ele conta com o apoio de Donald Trump. Ele é apoiado pela Ana Paulina, que é uma congressista que recentemente convidou deputados russos para os Estados Unidos da América. E todos eles se manifestaram contra Keir Starmer e gostariam que Nigel Farage, chegasse ao poder como um direitista também. Vamos ver o que vai acontecer a seguir. Bem, mas no que diz respeito a Burnham, isso são boas notícias para a Ucrânia. Isso significa que tanto para a Ucrânia quanto para a Europa. Da Europa, a posição da Grã-Bretanha não muda. Os trabalhistas, como partido, sempre estiveram e sempre estarão do lado da Ucrânia. Vou encerrar aqui, deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, deixe seu like neste episódio e não se esqueça de ativar o sininho. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.